Alguém aqui pode me dizer o que é o XABCDE do trauma? O que é a avaliação primária? Eu quero que vocês entendam que o XABCDE é o passo a passo do atendimento. Esse mnemônico, que a gente chama de mnemônico, né, porque cada letra significa algo, né? Então esse mnemônico que a gente faz do XABCDE, a gente segue esse passo a passo no atendimento para que a gente não fique perdido. Às vezes a gente chega, é um politraumatizado, a gente chega, tem muito sangue, pode ser que esteja com viária fechada, o paciente eu não tenho certeza se está com hemorragia interna, eu não sei se vai ter que fazer uma palpação completa, se tem fratura. Então o XABCDE é exatamente para poder dar esse norte, esse passo a passo do que a gente vai fazer. Por isso que a gente chama de avaliação primária. É o que a gente sempre vai fazer nos nossos pacientes de trauma. XABCDE do trauma. Então não confunda, porque quando a gente for falar de paciente clínico de parada cardiorrespiratória, a gente vai falar de CABD, né, que já é outra siglazinha, mas a gente vai falar agora do XABCDE do trauma. É o passo a passo que a gente vai fazer. Então, era ABCDE até alguns anos atrás, aí foi colocado o X antes. Vamos lá, vamos fazer o entendimento aqui inicial. O que seria o X? Hemorragias ressanguinantes, não é isso? X é de hemorragias ressanguinantes. Calma que daqui a pouco a gente vai passar cada um desses tópicos. Tá? O A é de quê? Abertura de vias aéreas e controle da cervical. O B é de quê? Ventilação, respiração, não é? O C é de quê? Circulação. O D, disfunção neurológica, avaliação neurológica, mais avaliação das pupilas também, que a gente faz escala de coma de Glasgow, mais avaliação das pupilas. E o E? Exposição da vítima e controle da hipotermia, não é isso? Então a gente vai falar sobre cada um desses pontos. Quando a gente fala XABCDE, que a gente vai ter que fazer todos esses, fica parecendo, caramba, eu vou perder tempo demais na cena para poder fazer tudo isso. Mas vocês vão ver que muitas vezes a gente consegue, por meio de uma pergunta simples, conseguir resolver 2 ou 3 desses pontos. Então, XABCDE, a sequência passo a passo que a gente vai seguir no nosso atendimento. Eu falei a vocês que o X é de hemorragias exsanguinantes. Por que o X está no início agora? Ele veio para antes do A, que o A é de quê que a gente falou? Abertura de vias aéreas e controle da cervical. Porque o X de hemorragia sanguinante, ele mata muito mais do que a via aérea fechada. Cada letrinha dessa é um ponto que a gente vai avaliar na vítima e vai tentar resolver para que essa vítima diminua a chance dele ir a óbito. O X é de hemorragias sanguinantes. Como é que eu posso parar uma grande hemorragia? Primeiro de tudo, qual a diferença da hemorragia arterial para uma hemorragia venosa? Normalmente, assim, no olho, o que dá para a gente notar de diferente? A coloração, né? Normalmente o sangue arterial é um vermelho mais vivo, pulsante, né? Normalmente ele segue realmente o pulso, então ele jorra realmente. E o sangue venoso é um sangue rico em CO2, então ele vai ser um vermelho mais escuro, né? Mais escurecido, e ele não é pulsante igual à hemorragia arterial. Tem sangramento arterial e tem sangramento venoso. Muitas vezes não vai dar para a gente distinguir. Vamos supor, em caso de amputação, vai ter sangue arterial e vai ter sangue venoso. A gente só vai conseguir ver que é uma hemorragia sanguinante, que é uma hemorragia com muito sangue, com muita perda de sangue. Então, quais são as formas que a gente tem para poder parar esse sangramento? Hoje em dia tem 4 que são mais conhecidas. Seria compressão direta no local, tá? Que dependendo do tamanho da hemorragia não vai resolver, dependendo. Tá? A gente pode ver aqui também a questão dos curativos, né? Hemostáticos. É isso? Curativo hemostático é o seguinte, é um curativo que ele já vem pronto, que normalmente ele vem banhado numa solução que quando você coloca sobre a hemorragia, ele facilita a realização da cascata de coagulação. Então ele vai fazer com que aquele sangue coagule e aquele sangramento ele diminua. É mais uma forma da gente estar controlando essa hemorragia. Então, compressão direta, curativo, hemostático. A gente pode estar usando também aqui o torniquete que a gente utiliza. A gente faz a colocação na vítima, né? Eu não vou mostrar a prática agora do torniquete, porque vocês vão ver isso tudo na aula de Stop the Bleed, né? Que vai ser um dia inteiro só para isso. Então, vocês vão colocar o torniquete, vão ver que faz o apertozinho com o molinete até parar o sangramento. Depois, fechou aqui, ó, colocou a hora que foi colocado o torniquete. Porque normalmente na literatura fala que ele é deixado até 2 horas e meia. Mas no dia a dia a gente só retira no centro cirúrgico.
tá? A gente não vai estar mais afrouxando o torniquete depois de colocado. Tá? Então, depois de colocado, a gente... Oi? Corre. Porém, né, em todas as experiências e artigos feitos até hoje, ele melhora a chance de sobrevivência. Então, quando a gente colocava o torniquete e afrouxava a cada 15 minutos pelo risco de amputação, pelo risco de necrose, tá, a gente estava facilitando com que minha vítima perdesse mais sangue ainda. E como eu disse a vocês, né, os estudos sempre estão evoluindo e vê hoje em dia que tanto em cenários de guerra como em cenários de rua, você morre muito mais pela perca sanguínea do que por qualquer outra causa. Como eu sei que apesar de existir reposição volêmica, todo mundo sabe aqui o que é reposição volêmica? Quando a gente coloca um soro no paciente, a gente está fazendo reposição volêmica. Tá? Então preste atenção. Tem um soro que a gente costuma utilizar muito no trauma, que é o soro Ringer com lactato, correto? Porque ele possui cristalóide, se aproxima um pouquinho ao sangue. Só que nenhum soro é capaz de carregar oxigênio, né? Não vai ter hemácia, não vai ter hemoglobina, não vai ter como carregar oxigênio. Então, assim, a gente vê hoje em dia que quando você perde muito sangue e o pessoal vai e coloca muito volume de soro, você está fazendo hemodiluição, você está pegando o restinho de sangue que a pessoa tem e está diluindo no soro. Porque você, de momento, com relação ao volume, você está resolvendo o problema. Sendo que daqui a pouco os órgãos começam a pedir oxigênio e não tem. Por isso que tem muitas vítimas que, inicialmente, vamos supor, coração e cérebro com 4, 6 minutos sem oxigênio, ele já começa a necrosar, né? a morrer algumas células e a gente já vai ter alguma perca aí. Tá? Mas tem órgãos que aguentam 6 horas, tem órgãos que aguentam dias com pouco oxigênio. Então, por isso que muitas vezes o pessoal hospitalizado em caso de trauma, e acontece depois de 2, 3, 4 dias, fulano, os rins pararam e ele evoluiu para óbito. Porque tem órgãos que pedem esse oxigênio com o tempo. Então, seria ideal a gente fazer essa reposição volêmica com sangue, mas a gente sabe que no dia a dia não tem como a gente fazer isso, né? Então, a gente faz essa reposição volêmica normalmente com soro que, para o caso de trauma, a gente utiliza o soro Ringer com lactato. Mas vamos lá. Eu falei aqui que existe a possibilidade de eu colocar o torniquete. Vocês vão ver também no outro curso que o Stop the Bleed, ele fala para eu colocar normalmente uma mão acima, cerca de 10 centímetros acima, o torniquete. Vamos supor, tivesse uma amputação aqui, ou um sangramento arterial, eu colocaria o torniquete mais ou menos nessa altura. Já o PH-TLS, ele nos fala para colocar mais alto e apertado possível, né, que seria quase na altura aqui da virilha, né, mais próximo à parte pélvica aqui. Então, cada literatura defende da sua forma. O interessante é a gente saber que existe as duas formas de colocar. Tem que fazer esse giro do torniquete até parar o sangramento. Eu falei que existe o torniquete, existe o curativo hemostático, né, que eu posso estar utilizando, existe a compressão direta e existe também o preenchimento da ferida, que a gente vê muito hoje em dia o pessoal fazendo com a gaze, né? O pessoal pega a gaze e vai preenchendo, né, soltando aqui ou a atadura, né? Vai soltando a atadura aqui na mão e preenchendo, vamos supor, ferimento por arma de fogo. O pessoal preenche com a atadura até parar ou até diminuir aquele sangramento. Para a medicação, o que é que se usa hoje em dia para poder diminuir essa hemorragia? O transamin, né, que é o ácido tranexâmico, né? Aí utiliza-se hoje em dia de 1 a 2 gramas, seria cerca de 4 ampolas, dependendo de quantos miligramas for cada ampola. Mas normalmente a gente utiliza 4 ampolas aqui para poder fazer esse 1 grama. Se você for fazer 2 gramas, seria 8 ampolas. É uma medicação que vai fazer com que você vai acelerar a cascata de coagulação, vai fazer com que esse sangue ele coagule mais rápido, com que aquele sangramento ele diminua mais rapidamente. Tá bom? Ela também é utilizada para alguns casos de hemorragia interna, né? A gente também utiliza o transamin. Gente, isso tudo aqui a gente fez no X. Tá? Lembrando, X de hemorragias sanguinantes e ser o que mais mata no trauma. Por isso que a gente resolve. Então, quando chega na vítima, cheguei a minha vítima, eu acho que ele está com via aérea fechada, mas eu também acho que ele tem uma grande hemorragia aqui, eu vou fazer logo uma forma de conter essa hemorragia, depois é que eu vou para as outras letras. Se tiver 2 ou 3 socorristas e a gente tiver como resolver várias letras dessas, né, várias situações de uma vez, a gente vai fazer de uma vez. Tá? A gente não vai fazer o X, depois o A, depois o B, não. A gente vai resolvendo, né, de acordo com a quantidade de socorristas. Quando eu chego que eu noto uma grande hemorragia, eu tento conter logo essa grande hemorragia. Porque já imaginou você chegar numa vítima e dizer para vocês,
vocês vão pegar logo a cervical, abrir via aérea e a vítima está lá sangrando, sangrando, sangrando. E ele vai a óbito depois por conta do sangramento. Esse foi o X. O A é de quê? Abertura de vias aéreas e controle da cervical. Eu acabei de mostrar a vocês a parte de controle da cervical. Ele pode tanto ser feito manualmente, como ele pode ser feito com a ajuda, inicialmente, do colar cervical. Tá bom? Lembrando que não é porque eu coloquei o colar cervical que eu vou soltar a cervical da vítima. Eu continuo fazendo o controle até colocar os headblocks e os prendedores de queixo e de teste. Isso aqui é a parte de controle de cervical. Quando eu falo de abertura de vias aéreas, gente, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, tem duas formas de a gente abrir via aérea da vítima, normalmente, que seria os mais utilizados. Seria o chin lift e o jaw thrust, não é isso? Chin lift, normalmente, eu utilizo para pacientes clínicos. Por quê? Eu abro via aérea, mas eu hiperestendo o pescoço e levanto o queixo da vítima. Lembra que isso num paciente de trauma não é indicado? Então, jaw thrust, né? Da forma que eu tivesse aqui, ó, fazendo o controle da cervical da vítima, eu baixaria para cá, ó, né? Colocaria os polegares nessa região e faria subluxação, né, dessa mandíbula. Abriria a via aérea sem fazer hiperextensão do pescoço. Então é uma das formas que a gente tem para poder deixar a via aérea dessa vítima pévia. Porque tem muitas vezes que a gente não analisa, mas quando você chega num acidente, repare que tem muitas das vítimas que está colocando sangue pela cavidade oral, correto? Muitas vezes esse sangue junta com secreção, tá? Dependendo do local onde ele caiu, tem areia, tem barro, tem poeira que vai formando aquele bolo, que muitas vezes ele fica com a via aérea totalmente fechada. Às vezes até a própria prótese solta na boca dele, tá? Então, isso tudo tem que estar sendo avaliado para quando essa vítima, quando a gente chegar no local, lembra, X, quando a gente chegar aqui no A, a gente já vai abrir via aérea e ver se essa vítima está respirando bem, se ele está ventilando bem. Se é uma vítima que está se comunicando, está falando, eu já sei que está respirando. Cheguei no local, pincei, né? Sou socorrista, estou aqui para te ajudar, como é que foi que aconteceu esse acidente? Ah, eu vinha de moto, ele bateu em mim, eu caí aqui, enfim. Né? Se ele me dá uma resposta desse consciente, eu vejo que é uma vítima que está neurologicamente até aqui bem, é uma vítima que está respirando a ponto de estar oxigenando o cérebro, tá? É uma vítima que está com via aérea aberta. Repararam como muitas vezes uma pergunta já resolve algumas dessas letrinhas aqui? Quando eu chego, eu avalio a via aérea da minha vítima. Eu vejo se ele está respirando ou não. Se ele não estivesse respirando, eu checaria pulso e, em caso de necessidade, já entraria com a parte de reanimação. Eu não iria colocar colar cervical, eu não iria fazer imobilização, tá bom? Mas vamos lá. Nosso paciente aqui é de trauma ainda, né? Outro dispositivo que pode ser utilizado, gente, é a cânula de Guedel, ou cânula orofaríngea. Quando é que a gente utiliza cânula de Guedel, ou cânula orofaríngea? Sempre eu vou utilizar quando meu paciente está inconsciente. O que é que faz a cânula de Guedel, ou cânula orofaríngea? Já repararam que a língua sempre é um problema quando a vítima está desacordada? Por quê? Ele tem a base da língua. A língua, como qualquer outro músculo, ele relaxa e ele pode recobrir a parte aqui da hipofaringe. E quando ele fecha, você para de respirar. Ou fica respirando com dificuldade. Então, o que a cânula de Guedel faz? Né? Depois de ele estar posicionado corretamente, esse espaço aqui é como se fosse o espaço da língua. Ele está segurando para que não haja um rebaixamento dessa língua e essa parte aqui está ajudando também ele a respirar. Tá? Então, cânula de Guedel, ele é utilizado para a vítima que está inconsciente e que você quer fazer uma proteção, né, da via aérea dele. Então, você pode colocar a cânula de Guedel. Tem duas possibilidades de ser colocada. Né? Primeiro de tudo, tem vários tamanhos, como vocês podem ver. Né? Normalmente, dependendo da marca, vai ter 8 tamanhos diferentes. Então, você faz a medição, né, do cantinho aqui da boca, da rima, né, que a gente chama, até o canto da mandíbula, tá? Então, a gente faz essa medição aqui, ó, da rima labial até, né, essa parte aqui, finalzinho, até o ângulo da mandíbula, tá?
Se for o tamanho correto, a gente já sabe que vai ser o tamanho correto para a minha vítima. Sabendo que existem duas formas. Eu tanto posso colocar ela ao contrário, né? Eu coloco ela aqui ao contrário, ó. Depois que ela chega, né? Na parte aqui, falando popularmente, do céu da boca, você vai girando e coloca ela na posição correta. Como eu também posso, com o abaixador de língua, né? Utilizar, abaixar essa língua e já colocar ela diretamente. Só tem uma contraindicação para a cânula de Guedel. É paciente que tenha qualquer grau de consciência. Então, todo paciente que você colocar aqui, que ele tiver algum grau de consciência, ele vai vir, o reflexo de vômito vai vir na mesma hora. Então, não é nosso objetivo. Se colocou e ele tiver algum reflexo de vômito, retira rapidamente, porque ele tem algum grau de consciência. Se ele tiver totalmente apagado, desacordado realmente, aí você pode fazer a colocação para ajudar, tá, nessa proteção da via aérea. Falei aqui X de hemorragia sanguinante, falei do A, abertura de vias aéreas e controle da cervical. A gente vai vir aqui para o B agora. A respiração, a ventilação, normalmente eu divido aqui em 4 pontos. Tá? Eu chamo de IPPA, onde eu vou fazer inspeção, palpação, percussão e ausculta. Tá? Então, eu faço a inspeção visual do local, no caso do tórax, né, já que eu estou avaliando a parte respiratória, eu faço a inspeção para ver se está tendo expansividade unilateral, bilateral, se está tendo realmente essa expansão de forma eficaz. Eu posso estar avaliando também, só no olho, se tem alguma laceração, se tem alguma perfuração. Tá? Então, tudo isso eu faço na inspeção, que é a inspeção visual. Na palpação, né? Lembra que é IPPA, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Na palpação, eu faço a palpação começando da clavícula e faço da região das costelas. Aqui eu estou em busca de quê? Possíveis fraturas ou lesões, tá bom? Então, se eu estou fazendo palpação aqui das costelas, ó, e eu noto que tem uma possível fratura aqui, eu já não toco mais. Porque muitas vezes a fratura está alinhada e quando você aperta com muita força, ela desalinha e acaba perfurando o pulmão, tá? Que não é a intenção, tá bom? Então aqui, lembra que o XABCDE, ele serve para você identificar possíveis lesões e já começar a tratá-las. Então, se eu noto que tem uma fratura, aqui quando eu estou fazendo a palpação, eu já vou tomar um cuidado maior com a parte respiratória dessa vítima, correto? Aqui eu fiz a inspeção, fiz a palpação. A percussão, gente, a gente vai fazer ápice, ápice, base, base, tá? Percussão. Coloco meu dedo, ó. Ápice, ápice, base, base. Qual é o som aqui que eu estou procurando escutar? O som que eu estou tentando escutar aqui, gente, é o som claro pulmonar. Se eu noto que o som na minha percussão está muito timpânico, pode ser que existe muita presença de ar, né, na cavidade pleural, que a gente já direcionaria, a gente já pensaria na possibilidade de um pneumotórax. Se eu faço essa mesma percussão e eu noto um som muito maciço, geralmente tem presença de líquido, que seria o sangue. Então eu já suspeito de um hemotórax. Lembra que eu estou procurando possíveis lesões para poder já começar a tratar. Tá? Isso tudo aqui eu vi só com a percussão. E quando eu for fazer a ausculta, né, eu faço ápice, ápice, base, base da mesma forma, qual seria o som que eu escutaria normalmente quando eu fosse fazer essa ausculta? Os murmúrios vesiculares, que eles podem estar tanto aumentados, como podem estar diminuídos, ou podem estar ausentes. O B, de ventilação, né, que é de respiração também, a gente viu o IPPA, inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá, do tórax dessa vítima. Do C, a gente vai ver o quê? A parte de circulação. Mas aqui onde entra, né? Tem muita gente que fala, Will, se você vai falar de circulação, a gente não já falou de hemorragia antes, mas aqui a gente vai falar de pequenas hemorragias, tá? Então, eu vou dividir aqui em HPPP. O H de hemorragia, pequenas hemorragias, normalmente eu vou conseguir controlar com compressão direta. Lembrando que compressão direta no local com esse pano limpo ou essa gase, depois de colocada eu não retiro, né? Eu vou colocando as outras sobre ela, tá? Para poder tentar conter essa hemorragia. Tá? O primeiro P poderia ser o de pulso. Tá? Qual é o pulso que eu avalio no trauma? Eu avalio o pulso radial, sendo que eu faço ele de forma bilateral. Faço dos dois lados. Por que eu avalio o pulso da minha vítima? O pulso radial. Preste atenção.
Se eu estou avaliando a parte circulatória, eu estou tentando ver aqui também possíveis sinais de choque. O que acontece quando minha vítima está entrando em choque hemorrágico ou hipovolêmico? Que ele já perdeu muito sangue, pode ser até na cavidade interna também. Um dos sinais, gente, da parte circulatória é a pressão cair e a frequência cardíaca aumentar. Aumenta tentando compensar a quantidade de sangue que tem. Tá? Então, se eu faço a palpação e eu vejo que essa minha vítima está com uma taquicardia, ele pode ter algum sinal aqui que esteja levando a gente a crer que ele tem uma hemorragia interna. Pode ser só a ansiedade do paciente também? Pode. Então, por isso que a gente tem que estar avaliando ele como um todo. Tá? Outro P que eu avalio aqui é o P de pele. Se eu vejo o meu paciente com uma pele fria, pálida e pegajosa, normalmente é sinal de choque. É um paciente que perdeu muito sangue. Se não for externamente, se eu não estou conseguindo ver, possivelmente vai ser internamente. Tá? E o outro P seria de perfusão periférica. Tá? Vem aqui no leite goiá, na pontinha do dedo, ó, aperto e solto. Se até em 2 segundos voltar à posição normal, a posição inicial, normalmente ele está com a parte circulatória legal. Se eu aperto aqui, ó, solto e fica achatadinho do mesmo jeito que eu deixei, é porque ele não está com a quantidade de sangue, né, que permita voltar à posição inicial. Então já suspeito que é um paciente que está com pouco sangue, é um paciente que tem muita chance de estar evoluindo aí para um choque depois. E o paciente, depois de estar em choque hemorrágico ou hipovolêmico, né, a gente fala que o paciente já está com cheiro de morte, porque ele tem grande chance de evoluir para um quadro de óbito, se a gente não fizer esse tratamento adequado. O D aqui seria de quê? Disfunção neurológica. Normalmente eu faço isso avaliando a escala de coma de Glasgow, tá? E fazendo avaliação também das pupilas. Como é que eu faço minha avaliação da escala de coma de Glasgow? Eu vou avaliar aqui, vamos prestar atenção numa coisa, escala de coma de Glasgow. Até alguns anos atrás, a gente fala que vai de que número a que número? De 3 a 15. Para quem nunca viu escala de coma de Glasgow, é o seguinte, eu vou avaliar aqui a parte ocular, a resposta dele ocular, a resposta verbal e a resposta motora da minha vítima. Eu vou tentar dar um exemplo aqui a vocês. E na hora que eu chegar próximo à minha vítima, ele já olhar para mim. A resposta ocular, ó, né, já é a pontuação máxima, que seria de 1 a 4, ele já tem 4 de cara. Tá? A verbal, se eu pergunto qualquer coisa, ele me responde de forma consciente e orientada, ele já tem 5 de cara também. Tá? E a motora, que vai de 1 a 6, né, se eu digo, levanta o braço direito, ele levanta. Mexa a mão esquerda, mexa a perna direita. Se ele obedece a comandos, está consciente e orientado, ele já recebe um 6 também de cara. Então ele já tem um Glasgow de 15. O Glasgow melhor que pode ter aqui é de 15. Se eu chego, minha vítima não abre o olho, está inconsciente. Minha vítima quando eu falo com ele, ele não responde a nada. Quando eu dou qualquer solicitação, levanta a perna direita, a esquerda, ele não me obedece, ele já vai com 3 aqui de cara. Então ela vai de 3 a 15. Sendo que é uma tabela que cada pontuação dessa, ela vai mudando. Quanto mais eu aumento, tipo, quando eu chego no trauma, muitas vezes, quando eu chego no hospital de referência, a pessoa que vai receber o paciente pergunta, quanto é que está o Glasgow da vítima? O interessante é eu saber. Lembrando que, a nível de SAMU, a gente tem uma tabelinha na própria ficha do paciente para a gente poder fazer a soma. O interessante é a gente sempre fazendo essa reavaliação. Ele pode começar com um Glasgow de 5, de 15 e ir rebaixando no caminho. Tá? Lembrando que, normalmente, o paciente, quando está com um Glasgow abaixo de 8, o pessoal já faz uma avaliação para ver se vai fazer intubação ou não. Né? Porque já é um paciente que já entra no critério aí da intubação. Quando ele está com um Glasgow de 12 a 15, TCE é leve. De 9 a 12, ele vai estar aí com moderado. E quando é abaixo disso aí, de 8 abaixo, a gente já considera um TCE grave. O que aconteceu? Em 2020, tá, a escala de coma de Glasgow, segundo algumas literaturas, sofreu uma mudança. Então, ele vai de 1 a 15 até agora. Porque a gente também faz a avaliação das pupilas, né? Para ver se estão reagindo ou não. Às vezes a gente passa o feixe de luz aqui, ó. Se as duas pupilas reagirem, ele vai continuar com o Glasgow que estava normal. Se só uma das pupilas reagirem, ele vai ter -1. E se nenhuma das duas pupilas reagirem, ele vai ter -2. Então ele vai de 1 até 15. Lembrando, para a prova de concurso, para
seletivo, vocês sempre vão ter que avaliar se eles estão falando da nova escala de Coma de Glasgow, ou se ele estiver falando, se ele não disser em momento nenhum nova escala de Coma, ele sempre vai estar levando em consideração a antiga, que vai ser de 3 até 15. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, escala de Coma de Glasgow. Eu vou mandar também a tabelinha para vocês depois, para vocês darem uma olhada, tá bom? Quando eu estou falando aqui de fazer a avaliação das pupilas, o que a pupila pode me dizer? A pupila pode me dizer toda a parte neurológica da vítima, muitas vezes a pupila pode estar me mostrando. Por quê? Presta atenção. Por que vocês acham que quando chega nos hospitais de referência, o pessoal passa aquele feixe de luz aqui próximo dos olhos da vítima? Se for um paciente que está bem neurologicamente, o que acontece com as pupilas? Elas estão aqui. Quando você passa a luz, o que acontece? Ela fecha. Né? Com a claridade, ela fecha mais. Quando você está no escuro, sua pupila dilata mais. Quando a gente fala de pupilas mais fechadinhas, né, menores, a gente está falando de pupilas em miose, não é isso? E quando a gente fala de pupilas mais abertas, a gente está falando de pupilas em midrias, né, pupilas midriáticas. Então, pupila grande, midríase, pupila pequena, miose. Quando eu vou fazer esse atendimento e essas pupilas estão desiguais, tá, uma pupila dilatada e uma pupila contraída, como é que eu chamo essa situação? Anisocoria, não é isso? As pupilas estão anisocóricas. E quando elas estão iguais, eu chamo o quê? Isocóricas. Então, o I do isocóricas você já coloca do iguais, não é isso? Então, pupilas iguais são isocóricas, pupilas desiguais são anisocóricas. É importante eu saber disso. Se eu for fazer uma avaliação das pupilas da minha vítima e ele tiver com pupilas desiguais, normalmente é sinal de quê? Ele pode ser um TCE. Principalmente em caso de trauma, a gente vai levar logo para um TCE. Tá? Mas se for um paciente clínico e eu chego e está com as pupilas desiguais, eu posso muito bem pensar em um AVC também, um AVE. Se eu estou com uma pupila dilatada e uma contraída, é porque alguma região do cérebro está sendo atingida. E normalmente ele passa pelo nervo cruzado. Se eu levei uma pancada do lado de cada cabeça, normalmente a pupila que responde é a do outro lado, por causa do nervo cruzado. Fazer uma avaliação das pupilas de uma vítima e ele está com as duas pupilas totalmente contraídas, eu posso estar imaginando uma intoxicação exógena. Né? Paciente que toma muita medicação para tentar suicídio, intoxicação exógena, ele geralmente vai estar com as pupilas muito contraídas. Se ele fez uso de metanfetamina, vamos supor, ele vai estar com as pupilas muito dilatadas. Se é um paciente que já está em óbito há algum tempo, dilata também a pupila. Então, a pupila pode me falar muita coisa do estado neurológico da minha vítima. Vamos lá, isso aqui foi o D. E o E, de exposição da vítima e controle da temperatura. Então, vamos lá. Quando eu falo fazer exposição da vítima, a gente está expondo essa vítima em busca de fraturas, em busca de lesões, tá? De uma forma geral. Então, quando eu vou fazer a exposição, né? Quando eu vou fazer o corte da roupa da vítima, deixa os pés na posição normal. Isso. Eu vou seguir a linha central aqui, ó. Até vítimas que aparentemente não têm um sinal grande de gravidade, quando a gente coloca dentro da viatura, muitas vezes a gente expõe. Porque a gente tem que buscar. Né? Já teve situações que a gente foi fazer o atendimento a um acidente, né? A vítima caiu de moto. A gente foi fazer o atendimento, a vítima estava no chão, a gente fez o rolamento, tudo certinho, colocou na prancha, colar cervical, bonitinho, levou para o hospital, que era a nossa referência no tempo. Quando chegou lá, o paciente, depois que retiraram o casaco, ele tinha 2 ferimentos por arma de fogo na região do dorso. Quer dizer, o pessoal foi assaltar ele e acabou disparando e depois que ele caiu. Então, por que a gente fez o atendimento errado? Porque não fez a exposição da forma correta. É um paciente que estava sangrando o tempo inteiro e o casaco, né, muito largo, não dava para a gente ver essa hemorragia. Tá bom? Então, o atendimento poderia ter sido bem melhor. Tá? Por isso que eu falo a vocês, a exposição da vítima, né, a gente sempre faz. E dependendo de onde for, se for situação de rua, principalmente com mulher, a gente dá preferência a fazer dentro da viatura. É uma possibilidade também, levando em consideração o pudor, né? Às vezes chega um familiar, também não entende. Então, cada situação a gente tem que levar em consideração aqui. Eu tenho que lembrar aqui também que a temperatura da minha vítima, que quando perde sangue, a tendência já é cair a temperatura. Se eu exponho, eu estou fazendo com que essa temperatura caia ainda mais. Todo mundo concorda? Da mesma forma que uma vítima
que tiver com a temperatura muito alta, acontece a morte celular. Se tiver muito baixa, também acontece morte celular e pode levar a minha vítima a óbito. Então, sempre quando eu coloco dentro da viatura, eu coloco, se for para me expor, eu coloco manta térmica. No mínimo, um lençol, né? Que eu não vou dizer que o mais correto, quando se fala de literatura, eles falam sempre a manta térmica. Mas como tem situações em alguns municípios que não tem, o pessoal tem que recobrir pelo menos com lençol. Por quê? Tem muita equipe que está pensando só em si mesmo e não está pensando na vítima. Vai lá, bota o ar lá embaixo, o ar-condicionado da viatura, quando tem, tá? E expõe a vítima, e a vítima já perdeu muito sangue, e essa vítima vai a óbito no caminho por conta de hipotermia, sim. Tá? Então, é um fator que a gente coloca aí também no XABCDE, porque é importante ser avaliado.